Como sempre, aqui estamos nós e aí está você, e a ideia é a gente partilhar aqui um pouco desse pão. É o pão que não é o pão meu, é o pão nosso, né? Isso faz muita diferença, sabia, meu amado? O pão meu significa algo assim muito só da pessoa, né? E o pão nosso significa partilha, significa repartir, significa que é de todos nós. Imagina que você é criança e leva o seu pão para você merendar na escola. Na hora da merenda, os seus coleguinhas todos estão em volta. E você fala, esse aqui é o meu pão. Come do seu pão, o seu pão está aí. Ó. Não é assim que criança faz? Porque ali o pão é de cada um, né? Então, cada um tem o seu próprio pão. Nessa questão envolvendo comida física. E aí, neste caso do exemplo, crianças que estão estudando. Mas quando você fala do pão espiritual, quem é esse pão? É o Salvador, né? Então nós devemos partilhar este pão. Embora você tenha aprendido que no sistema religioso, na religião evangélica, a partilha do pão seja na hora da Santa Ceia, que pega um pedacinho de pão físico e há aquela repartição ali entre os irmãos, eu digo para você que nada disso tem na Escritura. Isso não faz parte do que foi ensinado pelo Criador. O Criador, quando enviou seu Filho à Terra para poder nos ensinar muitas coisas, ele foi direto nos assuntos, né? E sempre falou em espírito. Ele disse, olha, as minhas palavras são espírito e vida, né? Espírito significa o quê? Entendimento, meu amado. Então, o pão que o Salvador deixou para nós não é físico, não é igual o pão da padaria que se come na ceia mitraica, que é chamada no processo religioso de Santa Ceia. Ah, mas o Rubens, na Bíblia também está Santa Ceia. Não, meu amado. Está exatamente na epígrafe, que faz parte da Bíblia, mas não faz parte da Escritura. Na Escritura, hora nenhuma fala de Santa Ceia, porque não existe uma Santa Ceia. A Santa Ceia que nós conhecemos, ela vai existir para nós, na bodas do Cordeiro. O Salvador disse que não voltaria a comer, e não voltou. Não comerei mais desta ceia, até que ela se cumpra no reino dos céus. Então você vê quando o pastor vai celebrar a Santa Ceia, ele lê essa passagem. Ela lê que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, não é? E que comeu a ceia. Então fazer isso em memória de mim. Esse fazer isso em memória de mim só tem na versão moderna do Ferreira de Almeida e nas Bíblias que saíram dela. Na Escritura nunca teve comer em memória dele esse pão físico. É repartir o pão que não é o pão seu que você leva para a escola. É o pão nosso. Tá certo? Então o que a gente faz aqui é repartir o pão nosso. Amadinha, prazer ter você aqui de novo. Prazer é meu. Dizer para você o seguinte, amada. Quando você compra pão de manhã cedo e leva para sua casa para você lanchar com a tua família, você chega para as pessoas e fala, aqui mãe, aqui minha irmã, o nosso pão está aqui. Vamos comer o nosso pão aqui no café da manhã. Sim. Porque aquele pão que você levou ali para de manhã tomar café com a família é o pão nosso. Exato. É um pão físico, mas é nosso, é de todos. De todos. Agora, quando você era criança e ia para a escola, você levava seu pãozinho para você comer lá. Sim. Não é verdade? Ali é o verdade. pão seu. Então você pode ver que existe pão seu e pão nosso. Quando nós estamos falando, amada, de pão físico, pode ser seu ou nosso. Físico. Mas o pão espiritual, amada, é o pão nosso. O Pai é o Pai nosso. Exatamente. Essa coisa de individualização e de egoísmo que o processo religioso prega e começou a pregar após Billy Graham, certo. Antes não era assim. Billy Graham introduziu muitas novidades no processo religioso protestante. E ele introduziu também essa individualização das pessoas. Você, são na verdade palavras de destaque para destacar um irmão de outro irmão. Sempre um que pode mais em função daquele que pode menos. Porque um é mais próximo de Deus e outro mais longe. Então o processo religioso ele vai ensinando e aprimorando as técnicas de engano e vai levando os pastores novos que vão chegando e repetindo essas coisas novas que ficam impregnadas. Assim as pessoas começam a ver cada vez com mais individualidade ela própria, em função do próximo, sabe, amada? Mas o Criador, minha rica, eu quero aqui destacar algo muito importante. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso a palavra dele é espírito e vida, porque isso tudo é no entendimento. Exatamente. A primeira coisa que o evangélico que está no processo religioso tem que entender, amada, é que espírito para nós é o entendimento. O entendimento. Você não tem outra coisa que é espírito.
Se falar assim, vamos cantar em espírito, isso não é em espírito, é físico. Físico. Porque eu quero ver uma pessoa depois de morta cantar em espírito. Como uma pessoa depois de morta vai cantar em espírito? É físico. É físico. Ela não vai cantar depois de morta em Então, espírito. porque depois de viva, emitindo som, fazendo atos físicos, vai dizer que é espírito. Exatamente. Agora eu quero ver alguém materializar o entendimento dela. Olha, eu estou entendendo aqui que nós estamos fazendo aqui um vídeo para as pessoas assistirem. Eu quero materializar isso. Como eu transformo isso em material para as pessoas ver e pegar? Não tem como, isso é entendimento, isso é espírito. Certo. Então, se a pessoa entender isso, o resto acompanha, fica mais fácil. O que nós estamos fazendo aqui é repartindo o pão nosso. É um pão que não é só meu, só da Amadinha, é de todos nós. E essa missão de repartir o pão espiritual, o Salvador, né, amada? Sim. É uma missão de todos nós, sem ter que fazer uma instituição religiosa registrada no cartório da esquina. Não precisa, o Salvador nunca falou acerca disso. Não. Nunca ele institucionalizou as coisas dele. Sempre foi para humanos e não CNPJ, pessoa jurídica. Assim, você deve repartir esse pão. E existe uma outra questão. Na questão física que envolve o Criador, você não tem nada mais do que o próximo. É só o próximo. Verdade. Você não, o Criador, por ser espírito, ele não deixou a nós nenhuma atribuição física com conotação espiritual nenhuma. A conotação que ele nos deu física, em função dele, a única, é servir ao próximo. Não tem outra. Servir ao próximo é aquele que precisa de você. Não é alguém que não precisa. Não é você falar, eu tenho um pastor, ele é meu próximo, toma dinheiro. Isso você está fazendo papel de otário, porque não tem isso na Escritura. Isso aí a lei permite, você pode fazer. Isso aí você tem livre-arbítrio, você tem direito de ir e vir, você vai nesses lugares. Você pode exercer isso se você quiser. Mas se alguém disser para você que isso está na Bíblia, você aprenda a Bíblia direitinho, a ler, que você vai encontrar a Escritura na Bíblia, e aí você agora, conhecendo, você vai poder perguntar para essa pessoa, me mostra onde. Talvez essa pessoa te mostre passagem equivocada, mas você vai ler certo. Inclusive eu quero ler com você, Amadinha, daqui a pouquinho, uma passagem na Escritura para você ver como eles ensinam errado. E do jeito que você aprender a ler certo, se você ler linear, você vai ver que você vai aprender o certo. Então eles não te enganam mais. Então é um exemplo do que eu estou falando agora. Nós vamos ler daqui a pouquinho, você espere um pouquinho, não tenha pressa. Algumas pessoas ficam tanto tempo no processo religioso, amada. E quando sai, se sente liberto e doido para saber logo tudo. Mas quer saber de uma vez mesmo. De uma vez só. Não adianta, meu amado. Não se dá mocotó para criança. É no leitinho. Lembra que eu falava isso? No início, eu falava aqui, há 4 anos atrás, quase 5, eu falava, é no leitinho, tem que ser no leitinho, não era, amada? Então é no leitinho mesmo, é assim que Shaul exortou. São meninos, não é porque é menino no processo religioso, isso aí você já ficou velho e já viu que é uma furada, agora você é menino na verdade. Então, sendo menino na verdade, tem que se alimentar com leitinho, entende? Um leitinho suavezinho, pouquinho, não muito gorduroso, para você ir crescendo no entendimento, no espírito. Como é que você vai crescer em espírito se não for no entendimento? É claro. Né? Quando a pessoa diz que é muito espiritual, amada, fulano é muito espiritual no processo religioso, é porque ele é muito dedicado à religião. Mas no processo que não é religioso, mas no entendimento, que é o próprio espírito, né? Ser espiritual é ter muito entendimento do que foi deixado para nós escrito. Né? O Criador, amado, ele fez o A, o B e o C. Ele completou o negócio. Ele não fez uma parte e deixou faltando outra. Sim. Ele nos deu capacidade de entendimento, que é o raciocínio, coisa que animal não tem. Ele nos deu e nos deixou escrito. Completou. Então agora você entende o que está escrito. Correto. Porque ele te deu essa capacidade aqui no entendimento e permitiu que o tição que fumega não fosse apagado. Está todo maltratado na Bíblia, mas está aqui. Então você agora une uma coisa a outra. Você une o entendimento, capacidade de raciocínio, o teu cérebro, que é o teu computador, tá certo, amada? A função de que ele deixou, que é você ler e conhecer. Exatamente. Então você agora lê e analisa. Aí eu digo o seguinte para você, quando você está repetindo o que você aprendeu no processo religioso, você está usando o seu cérebro não como processador, mas como HD. E você agora não está completando. Por quê? Porque você
está tendo, na verdade, uma capacidade de armazenar informações e repeti-las, mas não de processá-las. E o que o Salvador, o Criador, fez, que o nosso Criador do céu e da terra fez, foi fazer você com o cérebro para você pensar e deixou escrito, para você analisar o que está escrito e não o que te falaram. O processo religioso entrou nesse meio. Eles viram que isso poderia fluir em favor deles. Então eles tomaram parte disso para eles. Por isso Salvador falou no original: o reino dos céus, desde os tempos de João Batista, foi tomado à força, e homens violentos se apoderaram dele. Eles te ensinam do jeito que está na Ferreira de Almeida. Olha, o reino do céu tem que ser tomado à força, você tem que empregar força para entrar nele. O que é isso, cara? Isso é uma coisa totalmente contrária ao que Salvador falou. Onde que Salvador falou essas coisas, né, amado? De tomar força, de violência. Onde ele incitou a violência? Se ele tivesse incitado violência, Roma poderia tê-lo condenado. E Roma fez assim, ó: não vejo condenação nesse justo, porque ele nunca incitou violência. Como vai dizer que o reino do céu tem que ser tomado à força? Eu tenho que tomar de quem? Eu vou tomar o quê? Do reino do céu à força? Não foi? Ele falou assim, ó: desde os tempos de João Batista, o reino do céu foi tomado à força. Homens violentos se apoderaram dele. Então ele conta aquela parábola, né? Que o Criador plantou uma vinha, entregou aos homens, espancaram os empregados. Sim. Ele mandou outro empregado mais graduado, depois mandou o próprio filho. E eles disseram: matemo-nos o filho do dono e tomemos a herança dele. E mataram o Salvador e tomaram a posse de ser o cara que agora as pessoas, a instituição, que agora eleva o cidadão que quer chegar a Deus até Deus. Só que eles levam para Deus mesmo. Mataram o Salvador e viraram representantes. E como pode isso? Isso é uma coisa que eles repetem sempre, né? Eles mataram Pedro e tomaram o lugar de Pedro. O Papa é representante do Pedro que os católicos mataram. Depois veio a filha e continua repetindo o mesmo passo, porque mataram o Salvador e agora dizem que são representantes do Salvador, esses pastores. Olha aqui, amada, o nosso desenho aqui do fundo hoje é uma paisagem bonita, porque ele mostra, né, o que o Criador fez, o céu, o sol, né, a obra dele, a obra está ali. A obra é essa. E ali nós temos o Udirê Vavirê, amada, que é muito estranho para muita gente. E para mim também era até pouco tempo. Para mim também. Eu agradeço o meu amado irmão Fernando Monteiro, né, e outros que me apresentaram a Udirê Vavirê, porque eu não sabia também dessas coisas, né, amada? É verdade. Como você também não sabia. Não. E eu vou deixar por curiosidade para que você possa procurar o que é o Udirê Vavirê, que são essas letras que não estão escritas no original grego. Amado, ria quando o teu pastor fala para você original grego, meu amado. Ria, porque isso é uma comédia, meu amado. É uma comédia. Original grego, ou então no latim, meu amado, isso é uma comédia. Latim é as coisas mais paganizadas. Para você ter uma ideia, san, né? Vou sanar as dívidas. San vem de Satanás, da origem. Entende, amada? Até a palavra salvação, a palavra, não é o ato. Ela tem origens paganizadas em coisas contrárias ao Criador. Saudável, saúde. Todas essas palavras, amadas, que nós falamos, porque nosso idioma é assim, na etimologia dela, de quando ela foi criada, que o pastor não quer que o povo saiba que existe etimologia, amada. O pastor quer que a pessoa só saiba que no original grego é isso aqui. Não, para eles é só grego. Mas etimologia eles não querem que saiba. De onde a palavra nasceu, é da etimologia. Eles não querem. Eles só falam em tipos de palavras de etimologia quando é do interesse de enganar o povo. Sim. Mas dessas que é para poder despertar o povo, nenhum pastor fala. Quando eu falo aqui o pastor, amada, é você que é pastor, viu? Todos vocês. Você quem é? O pastor Milharil, pastor Joanil, pastor Franciscil, pastor Juvenil. Qualquer pastor que estiver ouvindo, é você. Estou falando para todos, tá certo? Qualquer um que tem esse cargo, Qualquer um que tem esse cargo. Se não quer se enquadrar, foge dela, sai dela, povo meu, porque você, pastor, também tem chance de ainda se arrepender e não ser colocado por descabelo dos pés do Criador, como está para acontecer breve. Mantenha-se à minha direita até que seus inimigos sejam postos por descabelo dos meus pés. Quem são inimigos do Salvador? Senão quem matou ele? Senão quem fecha os canais de quem fala verdadeiramente dele? Senão de quem persegue, né? Os que os perseguem. Falando nisso, eu agradeço a muita gente, é muito e-mail que eu tenho recebido de apoio aí, muito obrigado, e vídeos também eu tenho recebido de pessoas que estão solidárias a gente assim, na busca de continuar falando a verdade para as pessoas. Eu agradeço a todos e vou continuar ao lado da minha amadinha com mais um vídeo, com a permissão do Pai.